O que você costuma comer na universidade? Assim, calzone, assim, essas coisas, o pão de batata e outras coisas. Você acha isso saudável? Acho. Obrigada. Tá ouvindo esse barulho? Refogado. Se segura na cadeira, larga por uns minutos sua dieta low carb que o programa vai ser bem longo. E eu me pergunto, como uma coisa tão simples como batata pode ter tanta história por trás? Pois é nisso que eu vou me focar agora, na história que começa mais ou menos 8.000 anos antes de Cristo, quando os antecessores dos Incas na região do Peru e Colômbia começaram a cultivar o tubérculo, mas o que se acredita, não por vestígios de seu plantio, mas sim do consumo de uma variedade selvagem da batata, é que a relação entre nós e essa raiz se deu na região sul do Chile, onde fica hoje Porto Montt, há 13.000 anos atrás. E é nessa região andina que se acha mais de 400 variedades de batata até hoje. Eu ainda vou explicar melhor sobre isso. Agora imagine um alimento que aguenta vários tipos de temperatura, desde o calor até geadas e neve. Por isso, a batata foi tão importante para esses povos. Um alimento que crescia em abundância e que aguentava muitas intempéries naturais. Por esses povos pré-colombianos, a batata era feita de várias maneiras, como amassadas, assadas, cozidas. Se retirava o amido dela para armazenar melhor, através de fervura, secagem, moenda e filtragem. E por ele se criou também o chunho, onde deixavam a batata congelar à noite e descongelavam durante a manhã. E fazendo isso repetidas vezes, a polpa da batata ficava mole, assim que eles apertavam ela, feito uma esponja, extraindo toda a sua umidade e guardando a batata. Com isso se podia reservar a batata por anos, sem nenhum tipo de refrigeração, sendo usada depois em guisados e cozidos. O chunho era um alimento perfeito para épocas de fome e de colheitas pobres. Com isso, o chunho também se torna um importante alimento para os guerreiros incas, já que poderia ser transportado sem problemas. E claro, os espanhóis aproveitaram dessa tecnologia para alimentar os mineiros de prata muitos séculos depois. Uma curiosidade besta. Hoje em dia vendem chunho nos supermercados aqui do Chile, mas esse que vendem é a fécula da batata, o amido dela em pó, o que na época era chamado de chunho branco e o chunho negro seria a batata seca. Outro dado importante é que a batata era o alimento básico dos mapuches, povos originários da região centro-sul chilena, pois nessa região o milho não atingia tanto sua maturidade. Bom, e aí entra a equação Europa nessa história. Aí beleza, Pizarro, Cortés chegaram com a trupe toda, barbarizaram geral e pouco se importou com alguns costumes. Tanto é que os espanhóis no início consideravam a batata um alimento para os nativos, que iam fazer trabalhos mais pesados. O primeiro lugar que a batata aportou foi na Espanha, muito provavelmente por seus marinheiros que levavam ela como seu alimento. Isso lá para o século XVI. A primeira menção escrita da batata data de 1567, de um recibo de entrega. Tá vendo a importância de guardar a nota fiscal? Olha aí. Aliás, hora de se afogar em etimologia, antes de continuarmos essa história, Os povos aimaras chamavam a batata de chuc e anca. Já os mapuches a chamavam de ponho. E os espanhóis emprestaram a palavra papa do quechua, a língua dos incas. Só que aí deu uma treta. Hoje em dia, papa é utilizado só aqui na América do Sul. Mas lá na Espanha, eles chamam de patata, com P de presidente assassino. E essa palavra surgiu da mistura do termo papa, já explicado aqui, do quechua, e com um termo muito conhecido por nós, batata, que para os espanhóis designava a batata doce, vinda da ilha La Espanhola, que fica no Mar do Caribe. Somando os dois deu nisso aí, patata, que no telefone sem fio infinito, em português ficou batata, e em francês patate, ou pomme de terre, eu não sei como é que pronuncia isso, que significa maçã da terra, bem criativo. Em inglês, potato, norueguês, potet, etc, etc. Voltamos para a história. De início, as batatas não foram cultivadas como alimentos na Espanha, já que ao invés deles comerem os tubérculos, eles resolveram comer as folhas e os frutos da batata. Sim, a batata dá um fruto que é muito parecido com um mini tomate, com cores que variam do verde ao marrom. Só que o resultado disso foram dores de estômago e envenenamento, o que favoreceu mais ainda o preconceito com a pobre da batatinha. O bando de Zé Ruela mesmo. Era só aprender como os povos que a cultivavam faziam. Mas não, isso é coisa de selvagem. Eu sou inovador, branco, europeu, foda. Toma diarreia, seu otário. Eu gosto de estudar. Você gosta de estudar? Eu gosto de estudar. Você gosta mais de batata ou de estudar? Eu gosto mais de batata e gosto mais de estudar também. Assim que de início a batata era vista com grande preconceito, sendo chamada de insossa, flatulenta, indigesta, debilitante e doentia, só adequada à engorda dos porcos.
Parece a descrição de um grupo de WhatsApp de família, mas era da batata que eles estavam falando, viu? Existem muitas versões de como a batata foi difundida nos jardins europeus, mas os historiadores asseguram 2 caminhos. O primeiro era o eixo Irlanda, Inglaterra e Países Baixos, e o segundo era o eixo Portugal, Espanha, França e Itália. Aliás, guarda a Irlanda aí na memória, que essa carta será usada no futuro. E a primeira vez que ela foi comida na Europa foi em um hospital de Sevilha. E na época, os espanhóis tinham algum império em qualquer canto da Europa, assim, ou em todos os cantos, né? E trouxeram batatas aos seus exércitos, e os camponeses ao longo do tempo iam adotando a cultura do plantio. Você tem que lembrar que a Europa nessa época não era dividida entre Espanha, Itália e tal, eram vários impérios, pequenos impérios e blá blá blá. Então, os camponeses eles cultivavam as batatas já que elas eram menos pilhadas que os armazéns de grãos. Porém, ainda havia desconfiança delas. Até porque a batata ganhou o bonito e singelo apelido de maçã do diabo. Diabo! Em Portugal, ela é mais cultivada no século XVIII, introduzida massivamente no povo no século XIX. Agora, a França é um caso à parte, já que o médico francês Antoine Parmentier estava amargando uma cana dura lá na Prússia, já que ele vacilou na Guerra dos 7 Anos e foi preso. E nesse tempo, ao invés de ele ficar catando piolho, ele aproveitou para estudar batata. E depois de solto, em 1774, ele publicou o Exame Químico das Batatas, conferindo a elas um grande valor nutricional. Só uma vírgula, meus amados Ruffles sabor feijoada. O Parmentier foi inspetor de saúde na época do Napoleão, agrônomo e nutricionista, e lhe renderam uma homenagem com uma receita chamada Hachis Parmentier, que é basicamente o que no Brasil nós chamamos de escondidinho de carne. Voltando para a história. Depois dos estudos, o rei Luís XVI mandou plantar um batatal na cidade de Neuilly-sur-Seine, não sei como fala isso. E a rainha Maria Antonieta usou um cocar feito com flores de batata num baile à fantasia. Basicamente, em 30 anos de cultivo e consumo, a batata permitiu um crescimento da população francesa, evitando a catástrofe malthusiana. Cê, Marvete do meu coração, lembra do Thanos e seu plano de exterminar metade de tudo que era vivo para reequilibrar o universo? Porque, segundo ele, com muita gente, mais guerras, menos alimentos e mais porradaria? Então, meu lambda, isso é o pensamento do Malthus, que também acreditava que a diferença entre as classes sociais era inevitável. E eu preciso dizer que esse almofadinha proto-liberal já nasceu numa família rica. Não, né? Bom, mesmo assim, a batata na época ainda era vista com desconfiança na França. Alguns até alegavam que um exército alimentado com batatas não seria capaz de vencer um exército de comedores de trigo. Mas tá aí a Prússia, a antiga Alemanha, para enfiar na raba dos franceses essa frase, devido às consecutivas derrotas na Guerra dos 7 Anos. A mesma guerra que fez do Parmentier um prisioneiro. Os germânicos já produziam a batata, apesar de sofrerem as mesmas desconfianças dos fazendeiros da época. Agora, bora falar da Irlanda, que eu prometi antes explicar melhor. Imagina um país famélico e fudido, que recebe um alimento de fácil plantio e que rende uma ótima quantidade. E é barato. Batata Irlanda casaram certinho. Já no século XVII, se cultivava batatas por lá, por ser o cultivo ideal para uma ilha afetada pela pobreza, já que para plantar batatas não se necessitava nenhuma ferramenta especial. Os animais não causavam danos às plantas e ela podia ser cultivada em solos com pedras e em colinas, além da preparação da batata ser muito mais fácil do que a preparação de um cereal. Na época, a Irlanda era uma colônia inglesa, então a mesma tinha que exportar gado e cereais para a Inglaterra, assim que por muito tempo a batata foi o único alimento dos agricultores de lá. Para se ter uma noção do quão avançada a Irlanda estava no consumo de batatas, quase um século depois o continente resolveu tirar a batata do jardim e colocá-la num prato. Ilha pobre, galera ferrada, então um único hectare de batata e leite de uma única vaca leiteira poderia alimentar uma família rural inteira. Dieta chata e bem monótona, mas efetiva nutricionalmente. Mas, se existe algo chamado destino, ele é um grande filho da puta. A pouca diversidade genética das variedades de batata na Irlanda fez com que elas ficassem mais vulneráveis a doenças, e já no início do século XIX, uma praga de batata conhecida como Herb 1 começou a se espalhar pelas Américas, chegando na Europa em 1840, atacando muitas plantações de batatas no norte europeu. E adivinha, aquela ilhota cheia de batata sofreu muito mesmo, já que a massiva população dependia das batatas para sua sobrevivência. Esse período, de 1845 a 1849, ficou conhecido como a Grande Fome. Para se ter uma noção, a Irlanda perdeu 25% da sua população e cerca de 1 milhão de pessoas morreu. Vai, Bolsonaro, você ainda vai chegar lá, vai que dá tempo.
Esse também foi um dos motivos para a diáspora de irlandeses ao Canadá e Estados Unidos. E os choques culturais de irlandeses com os italianos, africanos livres e com os americanos ditos tradicionais, WASP, pode ser visto em vários filmes como Gangues de Nova York, o filme do Malcolm X com Denzel Washington e O Poderoso Chefão, por exemplo. Bom, tem mais vários pontos da história, mas tá na hora de falar da dita cuja. Enfim, partir para receitas, claro. A batata é um tubérculo, isto é, um órgão de uma planta responsável por guardar nutrientes e fica embaixo da terra. E Caio, para de dizer coisas óbvias. A batata é do gênero Solanum e tem uma porrada de variedades, principalmente aqui nos países andinos. Mas a mais comum é a de casca amarelada com a polpa esbranquiçada. Principalmente no Peru, tem uma variedade enorme de batatas, assim como a ilha de Chiloé, aqui no Chile, que guarda outra grande variedade que só tem por lá, como falamos antes. A ilha foi um dos berços das batatas no mundo. Então vamos a algumas delas. Primeiro vamos às mais comuns no Brasil e depois a gente viaja para outros cantos. Começando pela Asterix, que tem a casca rosada e o interior amarelo, e no geral é perfeita para fritar, por ter menos umidade e mais amido. E aqui em Santiago é a batata mais comum, inclusive. Tem a batata baraca, que ela é meio sujinha. É impossível não reconhecer ela sempre tem cor de terra, assim. Ela fica boa frita ou cozida. Também temos a variedade Ágata, que é a mais comum no Brasil, aquela que é bem lisinha, de casca amarela, brilhante no geral, redondinha. E a galera usa pra tudo, mas ela não é melhor para ser frita, pois tem mais umidade. E tem a famosa batata baroa, que também chamamos de mandioca. Ela é mais alongada, tem formato de raiz, é esbranquiçada. E o pessoal adora fazer sopas e purês com ela. Por exemplo, meu pai, ele se alimenta muito dessa batata. E temos a famosa batata doce, com a casca roxa, interior amarelo claro, ou às vezes alaranjado. E eu cito ela aqui por ter batata no nome, porém ela não é exatamente da mesma família Solano, mas é da mesma ordem, Solanalis. Esse é papo pra cientista, dane-se, é batata. Detalhe que ela é rica em carboidratos, óbvio, como qualquer batata, mas ela tem o dobro de proteínas das batatas comuns, e por isso o pessoal fitness ama. Agora, vamos começar com a brincadeira de verdade. No Peru, existem mais de 5.000 variedades de batatas nativas, e grande parte delas não pode ser cultivada fora dos Andes, por características de solo e condições climáticas. Por exemplo, a batata huamatanga é amarelada com pontos negros, e seu formato é levemente irregular ou redondo, e para os peruanos é como a estrela número 1 das batatas. Papa mariva, ou negra, ela tem a casca completamente preta, e o interior amarelo, textura mais farinhenta e adocicada, e se faz vários pratos com elas. A variedade Periccioli parece muito a batata branca, nossa ágata, e é muito utilizada na indústria. O diferencial dela é que ela não escurece depois de descascada. E temos a variedade peruanita, que é levemente menor que uma batata comum, e parece que ela foi amassada com as mãos, assim, por suas irregularidades superficiais. O diferencial é que a casca dela é bicolor, amarela e rosada, e muito fina, então se costuma comer com a casca mesmo. Agora vamos a algumas espécies chilenas, como eu havia prometido falar. É importante lembrar que muitas batatas de Chiloé são irregulares em seu formato, lembrando uma raiz que engordou demais. Tipo, também, né, com essa quantidade de carboidrato. Papa cabrita tem uma casca marrom, escura e lisa, e seu interior é amarelado com veios roxos. Cationegra. Em espanhol, catio significa chifre. Então a papa cationegra é alongada com a casca negra, roxa ou azul, bem escuro, e por dentro ela é arroxeada com detalhes brancos. Michunhe, também bem alongada e irregular com subvariedades branca, que é amarelada, a michunhe normal, que é vermelha por fora, e a azul, que é bem azul escura, e o seu interior é esbranquiçado. Tem a variedade viscotia, com muita água dentro, e excelente para nhoques, chapaleles e milcaos, pratos típicos de Chiloé, que eu vou falar depois. Ela tem a casca escura, com alguns veios roxos dentro, mas interior amarelado. Bom, eu tô sendo bem econômico nas variedades, e acho que nem uma vida inteira eu conseguirei catalogar as principais batatas de Chiloé e do Peru, mas por via das dúvidas, eu sempre posto no YouTube todos os links das pesquisas feitas pro Refogado, e tanto no YouTube quanto no refogadopodcast.com, no post desse programa, eu vou deixar um PDF com as variedades de batatas chilenas. É um arquivinho pequeno com 234 páginas. Ah, só um adendo, a ilha de Chiloé também é famosa por seu folclore ancestral, com várias entidades distintas e muito misticismo desde eras pré-colombianas. Aí, Andrioli, fica a dica, hein? E para vocês ouvintes, ouça o Poranduba, o podcast do Andrioli sobre folclore. Vamos pra comida, então? Vamos! A batata é rica em carboidratos e muito versátil. Sua parte seca contém bastante amido e proteína, e é rica em vitamina C, essa que vai se perdendo durante a exposição ao calor. Um dado importante é que existe uma certa toxicidade nas batatas, mas é bem pouca. Bom, dependendo do caso. Se ela for exposta à luz e sua superfície começar a esverdear, ela começa a produzir mais solanina, que é tóxica para nós. Assim que sempre guarde as batatas fora da luz do sol direta e sempre tire o que você vir de esverdeado nela, tá?
Ela é provavelmente o vegetal mais popular do mundo e o quarto mais consumido, assim que a gama de receitas é imensa. Então, comecemos pela clássica batata frita. Existe uma treta para quem teve a premissa do prato, concentrando a criação entre França, Bélgica e Espanha. Um historiador belga, sem ao menos ficar corado, alega que as batatas eram fritas na Bélgica em 1681. Na França, existe o registro do prato no livro de receitas em 1758. Já a alegação da Espanha é que, por ter recebido a batata na Europa, tem a premissa da sua fritura, já que é um costume fritar coisas na cozinha mediterrânea. Mas para quebrar a canela de europeu safado, existe um documento de novembro de 1626 sobre uma refeição oferecida por índios aos invasores espanhóis, no Forte do Nascimento, no Chile, onde se relata a presença de batatas fritas no menu dos convidados. Chupa! E nesse tema, temos o popular Fish and Chips da Inglaterra, que é feito com batatas fritas e não batatas chips. E peixinho frito também. Aqui no Chile temos a chorrillana, que é a comida de boteco. Aquela porção bem generosa de batata frita com esquinhas de carne frita cortadas, cebola caramelizada por cima de tudo, um ou dois ovos fritos, pra você comer tomando cerveja. Gostoso demais. Da batata frita vamos às batatas chips, abraçadas pela indústria e um sucesso de vendas. Sua receita foi documentada pela primeira vez no livro The Cook's Oracle, em 1817, pelo inglês William Kitchener, onde ele chama a receita 104 do livro de batatas fritas em fatias ou aparas. E a subvariedade de batatas chips, que é a Pringles, paga nós Pringles, com suas batatas todas iguais, mas que lá no fundo dos nossos coraçõezinhos gordos sabemos que não tem só batata lá, né? Pra ser mais exato, é uma maçaroca que mistura água, flocos de batata, farinha de arroz, amido de milho e uma quantidade absurda de sais distintos. Pelo menos 4 tipos. Aí essa massa é prensada até ficar extremamente fina, cortada, ovalada e frita. Aí dá pra empilhar tudo direitinho. Com a batata também fazemos o purê de batata. Receita francesa que no original é cozida sem casca no leite, não na água. E depois amassada e adicionada muita manteiga e às vezes uma gema pra dar um tchan. Aí você umedece com o mesmo leite que você cozinhou ela, tempera com um pouco de sal e noz moscada ralada. Ainda no setor francês, que já falamos do escondidinho lá em cima em homenagem ao Parmentier, temos as pommes duchesse, ou batata duquesa, mais fácil, onde você mistura a batata amassada com uma gema de ovo e manteiga amolecida, e daí você dá a forma que você quiser e frita ou assa. As batatas Smile que vende no Brasil são uma espécie de batatas duquesa, por exemplo. E temos as pommes soufflé, que são aquelas travesseirinhas de batata, onde se corta a batata com uns 3 milímetros de espessura mais ou menos, se frita em óleo em temperatura mediana, até que eles subam à superfície. Aí você retira essa batata com uma escumadeira, né, seca bem, e numa outra panela com óleo na temperatura inferno no verão, você refrita essa batata. Aí ela infla, top, né? Com a batata também se pode fazer pães misturando na farinha de trigo, dando um outro sabor ao pão do dia a dia. E claro, tem aquele velho pão de batata com catupiry que achamos nos bares por aí. Pelo menos em São Paulo, gente. Era muito comum você achar isso, junto com as coxinhas e tal. Dando uma pausa na comilança indo pros Beer Nights, muitas vodkas usam batatas em sua composição, principalmente na Suécia e na Polônia, países que têm vodkas premiadas feitas apenas com batata. Ah, momento gracinha do podcast. Em eslavo, vodka é o diminutivo de voda, que significa água, assim que vodka é aguinha. Que bonitinho, como alcoólico tomando aguinha. Voltando pra comida e pra crocodilagem da família tradicional brasileira. Alguns chamam de salada de maionese e outros de salada de batata. Mas a certeza é que quem coloca maçã nessa salada nasceu de olho junto e não tem caráter nenhum. E vamos para uma modinha dos anos 90, que é a batata assada, cortada no meio e recheada com várias coisas. O infame baked potato, que no geral você comprava e era tipo, sei lá, 20% de recheio, o resto era uma batata cozida sem sal. Era horrível, cara. E também se faz sopas e caldos com batatas. Ela dá um sabor mais pungente em grossos caldos. Ou ligando a tecla SAP aqui, ela dá mesmo mais sustância pras coisas. Voltando pra Polônia. Depois de uma vodka, ou pierogi, acho que se pronuncia pirogue, né? Mas vamos lá. Pastéisinhos poloneses cozidos costumam levar batata no seu recheio. O mais popular na Polônia é o recheio de purê de batata com ricota e cebola frita. Delícia! Na Suíça temos a batata rosti, que consiste numa batata ralada misturada com sal, pimenta e os recheios que você quiser. No geral, toucinho, cebola, queijo, legumes. E é frita dos dois lados. E olha, isso já me salvou vários cafés da manhã por não ter nada o que comer. Muito perto da batata rosti temos o latkes, uma receita judaica que leva batata ralada, ovo e farinha de trigo, misturados e fritos em óleo. E podem ser doces ou salgados, e são tradicionalmente servidos no Hanukkah. Indo para a Espanha, temos a famosa tortilla de papas, prato que muitas pessoas fazem no Brasil por ser muito fácil. Numa frigideira com óleo ou azeite, fogo lento, você põe as batatas lá para fritar lentamente, cortadas em rodelas, até que se encharquem e amoleçam, para depois
Depois jogar uns ovos batidos por cima e inverter para cozinhar dos dois lados. É muito comum ter cebola também, em alguns casos linguiça. Convém escorrer bem o azeite antes de jogar os ovos lá. No mesmo princípio das batatas cortadas em rodelas, você pode gratiná-las no forno com uma mistura de creme de leite e outros queijos. Já na Tunísia, temos o fricassê, que é uma espécie de donut frito recheado com batatas cortadas em cubo, harissa, atum, ovo cozido e azeitona. Na Algéria e no Marrocos se faz um prato parecido, chamado maacuda. Aqui no Chile e no Peru temos a papa rellena, um croquetão à base de batatas, geralmente recheado com carne ou queijo, e ele é empanado e frito. É muito gostoso, sua textura pode lembrar até uma coxinha mais adocicada. Na Áustria e na Alemanha se fazem uma espécie de almôndega de batata com pão ralado e ovos chamados noodles, ou needles, eu nunca sei. Eu vou portuguesar o bagulho, knoodle, tá? Bem versátil. E pode ser servido em sopas, caldos e junto com um schnitzel, que é um bife de carne de porco bem fininho, empanado e servido com molho de páprica. Delícia. Voltando para a ilha de Chiloé, no Chile. Temos os milcaus, que eu já citei antes. Milcau é basicamente um pão feito de batata cozidas amassadas e misturados com batatas cruas raladas, dando uma textura única a esse prato. Se come no geral frito ou assado, porém também pode ser feito dentro de curanto, um método de cozinhar sobre pedras em brasa, numa panela tapada com folhas e depois com terra. Já os chapaleles, que eu tinha citado também, são parecidos com o milcau, mas não levam a batata crua ralada, e se pode mesclar gordura de porco e torresmo na sua composição. Para finalizar, e eu sei que deixei vários pratos com batatas pra lá, qualquer coisa é só vocês me avisarem no Twitter ou no meu e-mail, contato@refogadopodcast.com. Temos os pratos irlandeses típicos, chamados boxty. É uma panqueca feita de batata ralada, purê de batata, farinha, leite e ovos. De sobremesa, temos a torta de batata doce, muito comum nos Estados Unidos. E aqui no Brasil temos aquele doce escroto vendido nos botecos de fim do mundo, que é o doce de batata doce. E aquele ditado que nada é mais doce que o doce de batata doce é uma falácia. É uma falácia para atrair as crianças pro mundo da bebida e da contravenção dos jogos de dominó e de truco que acontecem nesses antros. Vai por mim. Denúncia. Logo no começo dessa nova temporada do Refogado, eu começo a falar sobre batata. Justo agora que eu mesmo tô diminuindo os carboidratos na minha dieta diária. Veja só, hein? Eu espero que tenham gostado do programa da abertura, porque, olha, difícil achar tanta informação sobre batata e concatenar tudo numa linha só. Acho que é isso, né? Um programa maior do que o normal, com bastante informação. Ficou chato? Espero que não, gente. Um abração e até mais. Olá, ouvintes do Refogado Podcast. Conheça nosso site refogadopodcast.com e deixe seu comentário no post do episódio. Ou ainda, envie seu e-mail para contato@refogado.com. Siga também o Caio no Instagram, o Caio San, e no Twitter, o Caio San, tudo junto. E é claro, apoie o Refogado Podcast conhecendo as metas e os sorteios que serão feitos entre os padrinhos no padrinho.com.br/refogado. Curta e compartilhe nas redes, mande seu recado e apoie o projeto do Refogado Podcast. Este podcast faz parte do portal Desaprender. Visite www.desaprender.com.br e conheça outros projetos.